Olá, amigos e fãs, está começando o seu programa de esportes favorito em Campos e região. Aqui no Pleno Esportes você vai ficar por dentro de tudo que rolou nas oitavas de final do Mundial de Clubes, surf, esgrima, UFC e Fórmula 1. Na resenha Show de Bola, eu recebi o que eu chamo de enciclopédia do esporte, Arnaldo Garcia e o vascaíno Thiago, para dar o contraponto na resenha, falando do seu time e como ele analisa a participação dos outros times do Rio de Janeiro no Mundial. Uma resenha leve e descontraída. Então vem comigo nessa. Pelo Mundial de Clubes, dos 3 times do Rio, só o tricolor carioca avança de fase. O único que não era visto como favorito, calou a boca de muita gente. É isso aí, ó o futebol aprontando as suas. Mas vamos falar dos 2 que deram adeus à competição. O primeiro a sair de cena foi o Glorioso e o pior, perdendo para um adversário que nos últimos 3 jogos não foi ameaça ao alvinegro carioca. Fato é que o Palmeiras está na quarta de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Neste último sábado, um jogo dramático, a equipe venceu o Botafogo por 1-0 com um golaço de Paulinho, aos 9 minutos da etapa inicial da prorrogação. E é o primeiro brasileiro classificado no torneio. E agora eu te pergunto, o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea, que goleou o Benfica por 4-1. O jogo será na sexta-feira, dia 4, às 22 horas, na Filadélfia. O rubro-negro carioca, segundo a sair de cena, perdeu para o nervosismo. É isso aí, entrou em campo batendo cabeça. Sufocado pelo Bayern, o resultado no final já era de se esperar. Bayern de Munique venceu o Flamengo por 4-2 e eliminou o carioca da Copa do Mundo de Clubes da FIFA nas oitavas de final. Os alemães fizeram 2-0 cedo, antes dos 10 minutos de jogo. Muito nervosismo, todo mundo batendo cabeça. A equipe de Felipe Luiz diminuiu a desvantagem em 2 oportunidades. Uma com o Gerson, num chutaço que deixou o Neuer noiado, não viu nem o cheiro da bola, e o outro com o Jorginho de pênalti, mas ficou atrás do placar durante toda a partida. Harry Kane, é isso aí, o homem que não ganhava título nunca, ganhou um título agora esse ano e fez o quê? Brilhou com 2 gols e foi o carrasco rubro-negro. É isso aí. O Bayern de Munique vai enfrentar o Paris Saint-Germain nas quartas de final da competição. Eu quero dizer, em relação ao Botafogo e ao Flamengo, que ser campeão, é muito bom, ganhar título é muito legal. Ainda mais numa competição tão importante como essa. Mas sabemos das dificuldades em enfrentar os times da Europa. Tudo bem que o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras, mas tanto o Botafogo quanto o Flamengo tiveram vitórias que ficarão para a história do futebol. O Glorioso ganhou o PSG e o Flamengo venceu o Chelsea, 2 times de muita expressão no cenário mundial. Então, meu irmão, cumprida aí o que tinha que cumprir no Mundial e bola para frente. Aqui está competindo no Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, então tem muita água para passar embaixo da ponte. Agora temos os olhos voltados para o Fluminense, que avançou às quartas de final com gols de Cano e Hércules. O tricolor venceu o Inter de Milão nesta segunda-feira, que passou por 2-0. Os comandados de Renato Gaúcho enfrentam nas quartas de final o Al Hilal. É isso aí, que fez a surpresa da competição vencendo o City. Ninguém imaginava. De virada, de 4-3. O tricolor fez um jogo e não se acovardou em momento algum. Jogando de igual, se impôs e soube sofrer com a pressão do seu adversário. E diga-se de passagem, foi o finalista da Champions League, vice-campeão. Olha isso, olha que importância essa vitória. Temos sim que aplaudir o tricolor carioca. Parabéns ao Fluminense e ao Palmeiras, que irão representar suas torcidas e o Brasil nessa competição. Aí eu te pergunto, será que vem Mundial para o Palmeiras? É isso aí. Nas ondas de Saquarema, tivemos uma brasileira no pódio. Luana Silva brilha em Saquarema,
mas ressalta: não estou satisfeita. Aos 21 anos de idade, a surfista terminou a etapa brasileira neste domingo, que passou como vice-campeã. Aí eu digo assim, quebrar um longo tabu que ela quebrou, que já durava 26 anos, não foi o bastante para a Luana. Mas é nova ainda, tem muita coisa para... Ela não sabe, talvez, a importância de quebrar um tabu desse. Depois de tornar-se a primeira brasileira a chegar a uma final em casa, desde a vitória de Andréa Lopes na Barra da Tijuca em 1999, Luana admitiu que deixou Saquarema com um gostinho amargo. Luana queria sua primeira vitória no CT na segunda decisão disputada na carreira. Em abril, ela foi também vice-campeã em Bells Beach, na Austrália. Luana, olha só, você só tem 21 anos, eu vou te dar um conselho, que com certeza o seu técnico também vai falar para você. É muito bom ganhar. A magia do esporte é essa. Nem sempre tudo acontece de forma favorável, mas determinação, o foco e o trabalho contínuo traz a recompensa e os resultados no futuro. E o seu, eu tenho certeza que será brilhante. Então, meu irmão, se liga na importância do tabu que você quebrou, 26 anos depois. Na esgrima, o Brasil conquista o ouro na espada por equipes no Campeonato Sul-Americano de Esgrima no Peru. No feminino, Maria Paro, Marcela Silva, Renata e Vitória Viseu foram as responsáveis pelo título brasileiro, com vitória sobre o Chile na decisão. Olha isso. No último dia do Campeonato do Sul-Americano Adulto, em Lima, no Peru, a equipe brasileira masculina de sabre subiu ao lugar mais alto do pódio. A medalha de ouro garantiu ao Brasil o título de campeão geral do torneio, superando até mesmo a Argentina. Os esgrimistas do Brasil conquistaram um total de 11 medalhas, 4 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze. Parabéns à rapaziada. E tivemos o UFC nesse final de semana, com brasileiros se dando bem. A luta principal do UFC 317, que aconteceu neste último sábado em Las Vegas, teve a disputa pelo título vago dos leves entre o brasileiro Charles do Bronx e o espanhol Ilia Topuria. O duelo foi muito movimentado, mas durou apenas um round. O lutador espanhol venceu por nocaute técnico e conquistou o seu segundo cinturão no Ultimate. Parabéns, é isso que eu falo. Treina mais foco, mais determinação e volta mais forte ainda. Alexandre Pantoja finalizou seu adversário com um mata-leão no terceiro round da coluta principal do UFC. Foi a quarta defesa bem-sucedida do cinturão dos moscas do lutador brasileiro. Olha aí o que eu estou falando. Parabéns e segue o foco. E para os amantes da velocidade, tivemos Fórmula 1 nesse final de semana que passou nesse último domingo, com resultados positivos para o novato brasileiro. A espera, enfim, acabou. Em sua 11ª corrida na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto, enfim, conquistou pontos para o Brasil, cruzando a linha de chegada do Grande Prêmio da Áustria em 8º lugar. O resultado confirmou o bom ritmo apresentado pelo calouro da Sauber ao longo de cada corrida. O Grande Prêmio terminou com a vitória do pole position. Lando Norris, Oscar Piastri e Charles Leclerc completaram o pódio. E é isso aí, vamos para o nosso intervalo que você já sabe, mais rápido que o VAR.
tarde, senhoras e senhores. Quiserem comer o verdadeiro e tradicional churrasco do gaúcho, meu nome é Samuca, estou aqui na nova unidade, na loja da Pecuária, o Espetão do Gaúcho. Vem conhecer ela e vem comer o tradicional e verdadeiro churrasco do gaúcho. Quer conhecer o Espetão do Gaúcho, além daqui da Pecuária, a gente tem na 28 de março, número 624, ó, em frente ao Sunset, ao lado da Prefeitura. E no Shopping Boulevard, ó, novo Shopping Portagem, o Grande Vila Gaúcha, onde você vai encontrar o verdadeiro tradicional churrasco do gaúcho. Vem conhecer a gente e você não vai se arrepender. Estamos de volta, senhoras e senhores, e vamos com a nossa resenha show de bola. Eu recebi na resenha show de bola Arnaldo Garcia, uma enciclopédia do esporte, e o vascaíno Thiago para fazer o contraponto da nossa resenha, colocando a sua visão sobre o seu time e os times do Rio que estão no Mundial de Clubes. Uma resenha leve e descontraída. Solta aí, Paulinho. E eu recebo aqui duas personagens maravilhosos para poder a gente ter um debate sobre o que está acontecendo no Mundial de Clubes e, é claro, também falar do Vasco da Gama. À minha direita, o meu lateral direito, boa, Arnaldo Garcia. Eu costumo dizer enciclopédia e do esporte, sabe tudo esse cara, com uma vasta sabedoria sobre tudo o que acontece no esporte. E aqui à minha esquerda, o meu lateral esquerdo, já participou de uma outra resenha, Thiago, que pertence também à torcida organizada do Vasco da Gama, aqui de Campos dos Goytacazes. Thiagão, mais uma vez, meu muito obrigado por participar dessa resenha. Vamos fazer o seguinte, deixar bem à vontade, começar com uma coisa bem leve. Vamos começar falando do Mundial de Clubes? Vamos, Mundial de Clubes. Eu queria, assim, vou começar com o Arnaldo. Rapaz, esse é o Espetão. Mas começa assim. Já começa chegando, entendeu? Deixa eu ver aqui para você. Espetão Gaúcho. Para debater ou para comer? Espetão Gaúcho é isso aí, tratamento com carinho, com charme, comida boa, cerveja gelada. Ainda vem um chopinho aí que você vai experimentar, esse chopp é maravilhoso. Arnaldo, vou começar com você, a gente falando do campeonato do Mundial de Clubes. Eu queria que você desse um panorama geral do que você está vendo entre os times do Rio de Janeiro e os times de fora também. A competição tá maravilhosa. Eu acho que foi uma grande sacada da FIFA, né, organizar esse Mundial de Clubes. Eu queria que você desse a sua visão, o seu panorama em relação a isso. Olha, Falcão, foi assim, cumprimentos a todos, né? Prazer estar aqui, sempre faz parte da vida da gente. Então, mas assim, a grande sacada, como você falou, da FIFA, viu? O Mundial de Clubes é algo novo, é algo diferente, é algo que vai crescer muito. E que legal a presença da torcida brasileira, né? E massa, muito legal, muito legal mesmo. Linda a presença da torcida brasileira. Olha aí, torcida de Palmeiras, torcida de Botafogo. Deu até água na boca, né? Ai, que maravilha, chopinho gelado. Maravilha. Espetão Gaúcho. Vem pra cá você também. Falei de galera aqui, chegou um chopp. Que maravilha, hein? Mas essa é a combinação perfeita. Futebol, chopp, comidinha gostosa. Bom bate-papo de mesa, Bom bate-papo. Essa é a resenha show de bola. Mas desculpa te interromper, segue aí. Tranquilo. A presença do torcedor no Mundial tem sido algo assim fantástico. Torcedor brasileiro. E olha que essa é a primeira edição. Já imaginaram e vai vir a segunda edição, a terceira edição? Como serão? Gente, algo fantástico. E assim, a gente tem um clube já furando a pauta, que saiu desacreditado do Brasil, porque eu acho que só passar para a segunda fase já era um grande negócio. Grande negócio. E passou o Botafogo. Para mim foi um grande... Porque era o mais desacreditado. Grande surpresa. Sério mesmo? Você acha isso? Era o mais desacreditado. É mesmo? Eu gosto do Botafogo. Desacreditado. Ninguém colocava uma moeda.
moeda. Eu já pensava no Fluminense, eu já vi o Fluminense como... E tô vendo ele... O azarão, né? Dos quatro. Eu vi o Fluminense como... Mas isso que é bom, tá vendo o ponto de vista de cada questão um. de elenco, né? Eu acho que entre os quatro é o elenco mais reduzido, né? Exato. Então, Thiago, o que aconteceu? As 4 equipes brasileiras se comportaram de maneira extraordinária. Sim. A gente tem que... Inclusive, eu estava comentando com um amigo o seguinte, isso chama a atenção, apesar dos atletas de fora, nos nossos clubes aqui, nos nossos clubes, para a seleção brasileira. Eu acho que isso, de certa forma, pressiona a seleção brasileira. Gente, se você pode chegar lá e fazer um bom trabalho com o clube, por que não a seleção não pode fazer? Mas tem jogadores sul-americanos, como os do Fluminense, por exemplo, lá, o Arias, tem no Botafogo o Montoro que chegou agora, tem o Barbosa, tem mais... Que garoto bom esse Montoro, 18 anos, jogando um bolão. O Botafogo tem tido um radar muito interessante para a contratação de jogadores, e pensa, esse menino da zaga, o Jair Cunha, que coisa interessante. Provavelmente de saída para o Nottingham Forest da Inglaterra, né? O capítulo, né, Thiago? Ganhar dinheiro. É exatamente isso, é negócio, é para ganhar dinheiro. Então, vamos colocar lá para ganhar dinheiro. É o que vai acontecer com eles, o que já está acontecendo no Botafogo. É questão de ganhar dinheiro. Mas, enfim, a competição tecnicamente boa e Copa do Mundo, competições internacionais, elas são importantes porque você consegue captar algo de diferente. E nesse algo diferente, a gente constata como os nossos treinadores aqui, os tupiniquins, estão ultrapassados. Demais. Ainda se fala em Luxemburgo, Filipão, no cenário nacional. Estão querendo resgatar até o papai. Então, ainda se fala desses no cenário nacional quando a evolução no futebol brasileiro é precisa. Olha, eu acho que os técnicos, né? Eu acho que o Felipe Luiz está bem, que é um cara novo, uma vivência europeia extraordinária, né? Tem esse, você está falando do técnico brasileiro. Não estou falando do mal, eu estou dizendo aqui que tem técnicos ultrapassados. O Botafogo é do Brasil? Não. Do Palmeiras do Brasil? Não. O Felipe Luiz é brasileiro, mas tem uma noção. Tem uma educação europeia. Exatamente. Tem uma educação, uma mentalidade europeia. Não... Eu vou fazer o seguinte, eu vou só cortar você, vou jogar a bola pro lado de cá, pro Thiago aqui, pro lateral esquerdo. Joga que eu domino. Enquanto você toma o chopinho, degusta esse chopp maravilhoso, né, que só vai encontrar aqui no Espetão Gaúcho. Tiagão. Só um detalhe, hoje eu tô como convidado aqui, viu? É isso aí. Vir aqui voluntariamente. É isso aí. Amigos, vamos lá no Espetão. Exatamente. Tiagão, aí as pessoas de casa podem falar assim, poxa, mas por que você convidou um vascaíno para participar da resenha, já que o Vasco não está fazendo parte do Mundial? É o contraponto. Exatamente isso. Não, a visão que eu tive era exatamente trazer um contraponto, né? Por mais que que o Vasco não esteja participando do Mundial de Clubes, mas é um clube com muita história, porém é um clube que vem passando por situações administrativas, que vem batendo, tropeçando em cima de tropeço. E aí eu fui lá fazer minha lição de casa, estudar um pouquinho mais, para poder bater esse papo contigo, embasado no que está acontecendo, e apareceu para mim, o último título de expressão do Vasco foi em 2000, Brasileirão. Na verdade não, em 2000. Foi em 2011 a Copa do Brasil. Brasileirão, tô falando Brasileirão, foi em 2000, sim, o último título. Sim. Aí veio Copa do Brasil 2011 e 2016 Campeonato Carioca. Sim. De lá pra cá, ou seja, do Brasileirão pra cá, estamos fazendo 25 anos, né? Sim. Do Carioca pra cá, a gente vai completar 10 anos sem o título. E aí eu queria que você tá lá dentro, você é torcedor fanático, faz parte da torcida, e com certeza você tem algumas informações que a gente não tem. E eu queria que você tentasse explicar para o nosso telespectador em casa, porque a minha, não sei, pode discordar de mim. Claro, porque assim, a minha visão é que eu acho assim,
Depois que o Eurico Miranda deixou o Vasco entrou numa contramão tremenda. E aí eu queria que você explicasse o que está acontecendo administrativamente, porque houve uma rachadura de torcida. Então o próprio Vasco ele conseguiu dividir seus torcedores. Não, Glaucio, primeiramente boa noite, quero agradecer aqui ao canal Pleno Esporte por mais uma vez estar sendo convidado aqui, estar falando com vocês. Quando você fala, eu vou comer uma batata. Fica à vontade, de estar aqui no Espetão, excelente petisco, bebida bem gelada. Queria deixar aqui desde já um abraço para minha namorada, minha família. Só eu. E agora... Já fez a moral, viu? Minha namorada Luciane, que eu amo muito. Já fez a moral. O seu comentário sobre o presidente Eurico Miranda, ex-presidente Eurico Miranda, falecido. Existe muito debate em cima. Eu sou torcedor, mas não sou torcedor de torcida organizada. Eu sou torcedor raiz mesmo. Mas vocês têm um clube, um grupo que mas vocês eu acredito que o debate é muito isso, torcedor e torcida organizada. Tá. Eu acho que gosta de Eurico Miranda muito quem era da torcida organizada, porque tinha sim os seus aproveitos com ele. Era favorecido. E eles eram muito favorecidos. Eurico Miranda, ele foi um excelente dirigente do Vasco quando ele era vice-presidente, diretor executivo de Antônio Soares Calçada. De lá pra cá, ele pegou uma administração muito boa e quando se tornou presidente, tá aí até hoje a gente pagando coisas devido à administração ruim dele. Você quer dizer o seguinte, você quer sintetizar dizendo que ele era meio dono do Vasco, é isso? Eu acho que ele funcionava meio assim, né? Eu acho que eu vou falar uma palavra aqui. A palavra dele era a última e acabou. Eu acho que uma palavra aqui que cabe muito bem em Eurico Miranda, eu como sou uma pessoa que não aprovo ele como gestor do Vasco, arrogância. Ele achava que ele era dono do Vasco, quando o único dono do Vasco é a torcida do Clube de Regata Vasco da Gama. Chegou eu até me arrepiar quando eu falo do meu clube. Porque eu tô aqui, na verdade, mostrando a minha revolta. Isso. Porque, já entrando no debate que nós vamos fazer daqui a pouco a respeito do Mundial, eu acho que eu não tô ali para poder criticar os três do Carioca que estão lá, porque o incompetente é o meu clube, que não fez por onde está nesses inúmeros anos que passou. Sendo que a gente também não pode ficar culpando só Eurico Miranda, porque ele já se foi, outros já vieram e outros também não fez por onde. Então, só botando essa observação em relação ao que você está falando, não só o Eurico Miranda, eu estou falando assim, exatamente, depois que o Eurico Miranda morreu, veio o Roberto Dinamite, que também está lá no céu brilhando pra caramba. Veio o Campelo. Veio o Campelo, vieram outros que não estão conseguindo fazer com que o Vasco Salgado tenha uma administração. E eu digo assim, a parte financeira do Vasco. E aí agora o Pedrinho entra dizendo que vou dar jeito. Aí botaram a 7-7, a 7-7. Eu acho que foi o único clube que não deu certo com o Sá. Não, eu acho que se você me permite te interromper. Não, aqui o espaço é de você. Vasco, isso aí. Só tô aqui mediando o debate. Vasco, isso aí, ele é até pior que o Flamengo. A briga política do Vasco é uma briga onde eles botam o amor pelo dinheiro e o amor por eles mesmos acima do amor pelo clube. O Flamengo ali, uma hora, ele instalou o dedo e percebeu, é hora de mudar o rumo do nosso clube. Eles trabalharam entre si e mudaram. Tanto que o Flamengo hoje, sem contestar, é o principal time do futebol nacional. É uma das maiores potências no Brasil de futebol de clube, administração e dinheiro em caixa. Mas não se pode menosprezar o time do Clube de Regata Vasco da Gama. Não, a imensa torcida que nós temos de 20 milhões, se vier um cara sério querendo ganhar dinheiro, ele muda a história do Vasco no estado de dinheiro. Porque uma coisa que a torcida não faz é abandonar o clube. Eu mesmo. Eu já comprei as 4 camisas do Vasco esse ano. Só eu. Você falou que o camarada muda de mulher, muda até de sexo. Mas não muda de time. E aí, você falou uma coisa que é super legal. A torcida não abandona e eu acho isso super importante. E aí, batendo ainda, Arnaldo, se quiser entrar na conversa, fica à vontade. Porque a resenha é exatamente pra gente colocar ponto de vista. Não, mas olha só. E aí, eu acho que assim, na ânsia
tá? Dos dirigentes vascaínos, de todos que entram, de querer consertar, acaba colocando os pés pelas mãos. Exatamente. Ou seja, contratações indevidas, contratações fora de valores que o clube pode pagar. Isso. E ao invés de fazer, e aí eu vou botar, você se colocou a questão do Flamengo, e aí eu vou colocar a questão do Flamengo. O Flamengo, quando viu que não tinha mais jeito, estava devendo muita gente, o que o Flamengo fez? Ficou 2 anos sem contratar um jogador, só pegando jogadores de base. Sem ganhar título, sem ganhar nada. O Flamengo só foi botando time de base, botando time de base, time de base, time de base. Uma contratação aqui e outra ali. Muito pontual e outra, nada exorbitante. Como assim? Como é que o Vasco traz o Paê, que não rendeu nada no Vasco? O Vasco, tudo bem, o Verratti é um dos grandes goleadores do Vasco, mas também não é um jogador para estar no Vasco. Eu acho que o Vasco tem mas o Verratti, prata da casa. O Verratti, se você me permite te cortar, Glaucio, desculpa, quando ele veio pro Vasco, ele veio barato. Ele ganhava em torno de 375 mil reais. O salário dele na Argentina era muito barato. E ele é um jogador, como eu já falei com outros amigos, limitado tecnicamente, como você falou, melhorou muito com o Fernando Diniz. Ele não pegou de cabeça ainda, vale destacar aí, fez 4 gols de perna, depois do meu centroavante aqui. Mas ele não tem um salário caro pro futebol mundial hoje, que ele recebe hoje 875 mil reais. Entendeu? E ele entrega, diferente do Paê. Paê veio ganhando 1,5 milhão. E fez um gol contra o América, um jogo inesquecível contra o São Paulo. É o que o Paê entregou. Somos gratos a ele, por quanto ele gostou do nosso clube, se entregou aquilo que ele pôde, mas pôde entregar muito pouco. Eu tenho uma pessoa que eu critico demais, porque é quem eu gosto, ali no Vasco, é Pedrinho. Eu acho que Pedrinho é um cara gente boa, um cara sério, um cara honesto, diferente de outros presidentes que passou, ele não tem intenção de prejudicar o clube de regata Vasco da Gama. Mas aonde eu pego no pé dele é que quando ele era presidente do clube Vasco, da área social, não da SAF, ele deu uma entrevista e os repórteres ficaram perguntando, mas e sobre isso, e sobre isso? Tudo ele falava, eu não posso falar, eu não posso falar, eu não posso falar e eu não posso falar. Mas o meu maior debate agora... Não poder falar não é por uma questão de responsabilidade. Questão jurídica também. Eu entendo. Que era 77. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que agora ele pode falar. E deveria, né? Eu acho que agora ele pode falar. E aí é onde entra. Ele tem o apoio da massa. Ele tem o apoio da torcida. Sendo que a torcida está começando a ficar com raiva por falta de notícias, no mesmo tempo tá um momento que você bota os holofotes tudo nos 3 clubes carioca. Mas ele não tá metendo a cara também para chamar a responsabilidade. Tipo assim, eu até acredito que ele tá correndo atrás de SAF, até acredito que ele tá correndo atrás da reforma. O Vasco agora entrou numa dívida que a SAF botou no processo e já ganhou a primeira instância. Não, ela perdeu, na verdade. Então passaram a informação errada da internet. Houve um leilão no mês passado, ela foi passada para a ECAP, a 777 em parte não existe hoje mais, tudo que era dela está sendo pela ECAP. E o Vasco aumentou a dívida com essa SAF. Entendeu? Sendo que o leilão não dá direito aqui no Brasil. Então quem compra lá não tem poder aqui. Entendeu? Então o cara meio que vai perder o seu dinheiro. Entendi. Entendeu? Então... Deixa eu te falar uma coisa. Então, vou jogar a bola agora aqui pra direita, pro Arnaldo. A gente falar um pouco do Mundial, e aí, mas só pra não perder o fio da merda, pra dar aquela cutucada aqui, pô, se eu tô aqui, a resenha pra isso, como é que tá? Você tá assistindo, o controle da sua casa, a pilha tá em dia, porque você deve estar vendo, como é que tá o controle lá assistindo o Mundial de clubes? Você como vascaíno, tá usando muito o controle? Primeiramente... Eu não poderia deixar de cutucar, né? Eu não poderia, porque a resenha é exatamente pra isso, pra gente ter essa liberdade. Primeiramente, o controle, a gente tem que trocar uma pilha de vez em quando, porque muitos jogos da competição, e quem gosta de esporte, gosta das partidas que tá acontecendo. É isso aí. Até valendo o comentário agora, se eu pudesse, eu falava pra você, pra todo o time do Vasco, também Pedrinho e todo mundo, assistir o jogo. Eu acho que isso vale até mesmo pra gente ter alguma coisa pra fazer, né? Já que a gente não tem até no jogo do nosso time tá de folga, tá de férias. Está de férias, tem muita coisa a melhorar, mas vale a ressalva desde já
elogiar os times brasileiros, todos os 4 que estão lá. Arnaldo, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você agora tomando um chopp, vou jogar aqui pro Arnaldo. Porque o meu tomou na metade. Pra você aliviar a garganta. Olha só, cara, Mundial de Clubes. O Vasco tem jeito, o Vasco vai voltar melhor nessa segunda parte da competição do brasileiro. O Vasco é um grande clube, tem uma grande camisa, tem um grande treinador hoje. Obviamente que você tem que ter ingredientes para fazer um bom bolo, né? O Vasco não tem esse grande ingrediente, mas também não é o pior do Brasil também. Isso não, longe de ser o pior. A gente está falando aqui, o Thiago está colocando de maneira muito própria, é questão de topo, né? Você vê o Botafogo ano passado ganhar a Libertadores brasileiro, o Flamengo é esse grande campeão brasileiro, o Fluminense ganhou a Libertadores no ano anterior, né? Os 3 na Copa do Mundo de Clubes, e o Vasco tentando vencer suas dívidas, tentando vencer essa crise brava que hoje existe no clube. O Botafogo era assim, ou não era assim? Há 2 anos atrás. O Flamengo esteve assim. Esteve assim, o Fluminense esteve assim. Então o futebol é muito fácil. Todo mundo passa por essa fase que eu tô falando e continua batendo. A questão administrativa é extremamente importante para você dar sustentabilidade para que o clube trabalhe, para que o técnico trabalhe. Sem dúvida. A gente tem aí Botafogo, Fluminense e Flamengo, e além do Palmeiras também, né? Lá, que é o time de São Paulo, fazendo ótimos jogos, entre aspas, porque alguns jogos, a primeira fase, a gente achou que o Fluminense fosse engolido pelo Borussia Dortmund, e realmente não foi. A gente achou que o Botafogo ia apanhado do PSG, e não foi isso que aconteceu. A gente achou que o Chelsea ia engolir o Flamengo, e não foi isso que aconteceu. Ou seja, é mais que nítido que dentro de campo, 11 contra 11, é claro, vai depender muito do dia do atleta, como ele vai estar emocionalmente, como ele vai suportar a estratégia do jogo. E eu queria que você falasse um pouco disso. Desenvolve esse tema aí. Então, você falou 2 coisas, faltou apenas uma. Você falou como é que vai estar o atleta, o momento do atleta, tem a questão também da estratégia de jogo, e principalmente uma coisa que Lazzaroni lá em 94 falava, que é uma palavra, uma expressão... Bota a ponta dele, não, Lazzaroni era Tele Santana. O Lazzaroni falava o seguinte: unidade de grupo. O que o Botafogo mostrou, tem demonstrado, e ganhou o Brasileiro e a Libertadores assim, exatamente na unidade de grupo. Orientação, unidade de grupo. Porque para você ter uma boa classe, você tem que ter um bom professor, no caso do treinador. Agora a classe tem que ser boa de entendimento também, porque se não for, não adianta. E ela tem que ter uma, digamos, homogeneidade, ou seja, tanto os que são considerados titulares quanto os que são considerados suplentes, eles têm que aparecer ali mais ou menos no mesmo nível, porque senão não adianta. Você tira, na semana passada, por exemplo, a gente viu o americano jogando, estreando na Copa Rio, jogou contra a equipe do Campo Grande na quarta-feira passada, e aí perdeu por 2-0 com um time de terceira divisão. Mas quem o americano escalou? Escalou os reservas, mesclado com os outros lá, substituíram, come e dorme. Perdeu o jogo. Então, é preciso ter essa proximidade, né? É preciso ter essa proximidade. Oi, pode falar. Ele não jogou com a seriedade que estava jogando na Série A2, né? Exatamente. Eu vou fazer o seguinte. Então, o futebol, ele requer. E outra coisa também, criticar o Botafogo, que no Atlético de Madrid jogou mal e tal, mas tinha que jogar mal mesmo, com o resultado ali, o importante era o resultado. Não dava para arriscar mais contra o Atlético de Madrid. Perdendo de um, estava classificado, perdeu de um, classificou. Deixa eu te falar, na sua opinião, em relação aos 4 times, vamos incluir o Palmeiras, você consegue enxergar algum time na final, algum time do Brasil na final? Então, na grande final do Mundial de Clubes? Sinceramente, tô torcendo que não, primeiramente como um bom vascaíno, um bom rival. Tá vendo? Depois ele fala torcendo que não. Depois ele fala. Não tem como me sobrar pra torcer. Você não torceu pro primo? Nem um pouquinho. Sabe por quê? Porque se fosse eu lá, o primo, se fosse
ser lá o primo, a prima, ou quem mais fosse. Isso é pré-julgamento. E tá torcendo contra. Você tá Vamos dizer pré-julgando. assim, Mas. você acha que... Agora, Não, questão você de- vai torcer, não, mas, sim, assim, levanta- mas, como brasileiro... Questão de meritocracia, né? Que você Como saber, né? brasileiro, como cidadão brasileiro, você acha que um dos 4 tem a oportunidade de chegar à final? Então, eu acho muito Oportunidade não, difícil. a possibilidade. Então, Gelson, eu tava conversando isso com meu Diante sobrinho, desse que é cenário. flamenguista, e eu debato muito futebol. Eu brinco assim, que eu tô sendo contra, que tô mesmo, mas a gente tem que saber conversar e mostrar a realidade. Eu acho que o futebol brasileiro foi muito desrespeitado na primeira rodada quando ninguém acreditou nele. Boa. Eu acho que essa questão do futebol, Também, do futebol- Mundial... Futebol sul-americano. O futebol desse Mundial de Clubes tá mostrando que tem que ter um pouco mais de respeito pelo futebol sul-americano, que já deu muito futebol, e ser mais respeitado. Porém, como o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras e até o Botafogo fez uma excelente primeira fase, eu acho que os times vão olhar na segunda fase que eu faço a partir das oitavas. Vão olhar com outros olhos. Ó, vão jogar mais sério um pouco, porque eles não vieram pra brincar. Entendeu? E eu acredito que, por mais que os brasileiros fizeram um excelente papel na primeira fase, os 4, eu acho que eles entregaram aquilo que podia. Eu acho muito difícil o Flamengo, principalmente, ter caído na chave que caiu, aonde ele vai pegar agora um Bayern de Munique, que é um dos melhores times do mundo. Se passar do Bayern, pega um Paris Saint-Germain, podendo fazer uma semifinal contra um City ou Real Madrid. Então, tipo assim, é muito jogo perfeito que tem que fazer para chegar na final. Diferentemente do Palmeiras e do Botafogo, que eu acho que do Fluminense do final outra chave, eu que vou. tem uma chave mais leve. Aí, entrando para essa questão dos outros 3, eu acho sim que naquela questão que você falou de jogo perfeito, se um dos 3 fizer um jogo perfeito para chegar ali, um deles pode chegar. Eu vejo o Fluminense com um pouco mais de dificuldade pela questão de elenco, porque o Fluminense, eu vejo que ele foi campeão, por exemplo, da Libertadores, muito do mérito dele no transcorrer do ano, mas também muito da sorte de pegar um Boca Juniors, que para mim é o pior Boca Juniors da história do futebol sul-americano, e um Internacional que o Ener Valencia deu 2 bolas no finalzinho do jogo. entregou o jogo. Olha, eu vou fazer coro com o técnico do Flamengo, do Felipe Luiz, perguntado pelo jornalista Mauro César Pereira com relação à montagem do time, à estrutura toda do Flamengo e tal. Ele disse o seguinte: resumo, é muito bom estar aqui, participar, fazer o nosso planejamento, executar tudo isso e também aprender um pouco e tentar aplicar. Olha que humildade do sujeito. Mas ele que é maravilhoso. coisa linda. Ele é maravilhoso. Ele vem mostrando um respeito. diferenciado. Ele vem mostrando um respeito, uma disciplina. Tanto é que você não viu até hoje, ele nunca tomou um cartão amarelo na beira do campo. O Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz. Mas o Felipe Unidade Luiz vai extrema. muito no que o Arnaldo falou e você também comentou. Os 3 principais times do futebol brasileiro são comandados por treinadores internacionais. Mas eu boto o Felipe Luiz nessa. Mas o Felipe Luiz não é treinador internacional. Mas o Felipe Luiz deixou de ter mentalidade brasileira há muito tempo, Grão. Ele é um treinador que ele foi treinado por Jorge Jesus, ele foi treinado pelo Atlético de Madrid, que chegou à final contra o Real Madrid há anos, e ele foi treinado por outros grandes. Então, tipo assim, a mentalidade dele deixou de ser brasileira. Ele é um cara educado, ele é um cara treinado. É um gentleman, é um gentleman. Entendeu? Então, Eu queria só Agora, eu fico com pena dele quando fazem pergunta imbecis pra ele. Aí eu fico com pena do cara, viu? Eu acho que os nossos perguntadores, porque na verdade nem é a imprensa não, porque agora influência pergunta, outro pro site lá, pergunta lá pra coletiva de imprensa pra perguntar, e aí leva um ano pra fazer uma pergunta e acaba e pergunta idiota, igual o Barão fez, você viu? Deixa eu te falar. O Barão lá no Mundial perguntou ao treinador do Palmeiras se o diretor executivo que chegou no Vasco, se ele conhece, o cara treinador do Palmeiras, que tá no Mundial, o cara perde a pergunta, isso, né? fazer a pergunta. Vamos ver pra isso. Arnaldo, me diz uma Você quer coisa. escrever, você faz em off. Me diz uma coisa. Na sua opinião,
opinião, pra gente começar a encerrar esse trabalho, esse bate-papo, essa Mas resenha. já? Pois é, tudo que é bom acaba rápido. Tudo que é bom dura pouco. Não esquenta. Em relação aos 4 times, vamos incluir também o Palmeiras. Qual é a sua visão em relação ao Mundial de Clubes? Você acha que alguém chega na final? Eu acho que os brasileiros, o Palmeiras foi muito bem, todos eles foram muito bem na primeira fase. Eu acho que isso aí dá uma levantada, mas como o Thiago falou, chama a atenção também dos outros, porque não é galinha morta, não é. Como o Thiago falou, não vieram para de brincadeira, estão aplicados, estão querendo essa coisa toda. Sinceramente, eu acho que nenhum deles chega. Nenhum deles chega. Difícil. Torço, mas penso que não. Meu lateral direito. Já, tá vendo? Mais uma vez. Puxa vida, meu, não muito faz obrigado. isso, não Cara, faça ouvi isso. você falar, como toda vez que eu te recebi no estúdio pra gente bater papo. Eu vou fazer tal qual o Felipe Luiz falou, né? A gente não participa de mesas assim, e tem que ter humildade de ouvir, de aprender, viu, Thiago? Você mandou muito bem aí. Thiagão desenvolve legal, bem. O bate-papo é sempre agradável. Thiagão desenvolve bem. Queria te agradecer mais uma vez. Eu costumo te apresentar toda vez que você vai ao estúdio. A enciclopédia do esporte que fala. É um gentleman pra falar, uma pessoa maravilhosa. Sou seu fã, gosto muito de você. Muito obrigado. Particularmente tem um carinho Poxa muito bom. vida, Thiagão, você, idem, a mesma coisa. Desenvolve um tema muito legal. Veio aqui como um bom vascaíno colocar a cara na reta pra poder falar, dar a sua opinião. Queria que Pedrinho fizesse isso Não é mais vezes. fácil, exatamente, mas você veio e deu a sua cara, tá? Vou fazer o seguinte, pra gente encerrar, olha pra sua câmera ali, manda um abraço pra rapaziada do Vasco, a torcida que assiste o time. Você já mandou um abraço pra namorada, mas pode mandar de novo. E aí fique, depois eu vou... O Arnaldo ficar à vontade aí de mandar um abraço. Primeiramente, eu queria até que você desse um apoio aí, a chamar a galera pra quando voltar os jogos do Vascão, voltar lá na barreira do Vasco, Vamos lá sim. na rua Casimiro Eu vou de fazer Abreu. o seguinte, eu vou pedir, vou combinar contigo, combinar com o meu cinegrafista, ele vai balançar a cabeça assim, a câmera assim, ó. Claro. Quando tiver um jogo do Vasco, eu vou fazer um especial, um bate-papo lá cobrindo um jogo do Vasco, Vai beleza? ser bem-vindo. Eu combino lá com o dono lá, Conrado. Beleza. Desde já. A água e o espetinho é por conta? A gente conversa com ele. A gente conversa com ele. Abreu, Jardim Carioca? Casimiro de Abreu, Jardim Carioca. Jardim Carioca e o Ali na barreira do O Vasco. cinegrafista Olha falou que se for água, ele não vai, não. Nossa, Mas o cinegrafista tamo junto comigo. Desculpa te interromper, pode dar o seu recado aí pra rapaziada. Desde já, mais uma vez, queria agradecer o Plano Esporte estar aqui, sendo convidado para falar do meu Vasco, dessa oportunidade, né? Já que o Vasco não está... Tá de férias. Tá de férias, um pouco de férias, né? Mas não é uma férias que a gente gostaria, não é? Mas queria deixar um abraço aqui pra galera lá da barreira do Vasco, onde eu vejo o jogo. Em breve nós estamos de volta. Um abraço pra minha namorada, Luciene. Rapaz, que essa namorada tá podendo, hein? Tá podendo mesmo. Segunda vez, Porque terceira, tá trabalhando hoje, tá na luta. Que maravilha. Queria mandar um abraço pra minha madrinha, pra minha família. E um abraço também pros colegas do lado, o Arnaldo. Valeu pelo bate-papo. Show, valeu, tamo junto, filhão. Tá bom? Arnaldo, fica à vontade, a câmera é sua. O Thiago levou uma Maguila agora. Todo mundo. Glaucio Falcão, dizer que é um prazer sempre renovado, uma alegria incrível estar ao seu lado. Obrigado. Participar aqui da sua resenha é uma alegria muito grande, realmente. No Grupo Folha, nós estamos lá há 14 anos. Que maravilha. Escrevendo a nossa coluna Vibração da Galera. E a Valéria, sua produtora, me disse o seguinte: eu poderia passar aqui o site, né? O endereço do site. Pode passar, você pode ficar à vontade. O site que foca muito esporte, ele não é exclusivo de esporte, mas foca muito esporte, é o www.radioviacil.com.br. Fechou. O pessoal vai lá e a coluna não vai acompanhar. A coluna é exclusiva da Folha, mas a gente está lá falando sobre esporte americano, Goitacás, vôlei, basquete, Macaé, tem muita coisa de Macaé, Rio das Ostras, até Macuco vai aparecer.
cabeça da Que legal, Arnaldo. Fico feliz. Mais uma vez, em nome do Pleno Esporte, eu agradeço a vocês dois. Obrigado. E assim, antes da gente terminar, é claro, tem um bate-papo com o meu gerente, Samuca, aqui do Espetão Gaúcho, que tem um spoiler pra vocês aí de casa. É isso aí, tem surpresinha, tem promoção no Espetão Gaúcho. É isso aí, senhoras e senhores, amigos e fãs do Pleno Esporte. Como prometido, quem tá do meu lado aqui, ó, Samuca, gerente do Espetão do Gaúcho, que vai falar um pouco dessa casa maravilhosa. Primeiramente, Samuca, mais uma vez, minha gratidão sempre do Pleno Esporte com vocês por essa parceria. A gente está podendo levar ao nosso público tudo o que acontece no futebol através dessa resenha maravilhosa, sendo extremamente bem recepcionado por toda a equipe, com comida maravilhosa, chopp super legal, gelado como sempre. Então, minha gratidão, meu muito obrigado. Queria que você falasse um pouco do Espetão Gaúcho para o pessoal de casa, e eu sei que agora, durante o Mundial de Clubes, tem uma novidade que eu vou te fazer uma pergunta mais para frente. Mas fala um pouquinho do Espetão Gaúcho pra gente. O Espetão do Gaúcho, como você sabe, a gente veio do Rio Grande do Sul para cá, tá em Campos, foi muito bem recebido com o nosso verdadeiro churrasco, tradicional churrasco do Gaúcho, né? E Campos, uma cidade que nos acolheu, o pessoal de Campos aqui, e eu vejo o pessoal que gosta de futebol, que nem a gente lá no Sul, mas aqui tem uma paixão e um carinho maior pelo futebol. Então, por que não? E principalmente agora que nossos 3 grandes times do Carioca estão lá no Mundial de Clubes, né? E eu torço para cada um deles cada vez mais. Então, vamos parabenizar o nosso torcedor e vamos trazer alguma novidade para ele, né? Bom, você falou no que eu gosto, novidade e promoção. Então, assim, eu fiquei sabendo que o torcedor do time do Rio de Janeiro que vier ao Espetão do Gaúcho, ele vai chegar direto com a Adriana no caixa, vai deixar o nome dele e vai deixar o resultado do jogo. O palpite dele. 2-1 pro Botafogo, 1-0 pro Flamengo. Se ele acertar, o que o Espetão vai rolar pra esse torcedor? Vou até melhorar um pouquinho mais. Eu ia dar um chopp pra esse cara que acertasse o resultado. Antes do jogo começar, deixou o resultado, eu vou mandar a rodada de chopp pra mesa dele. Rodada de chopp, então não é mais um chopp. Se eles tiverem 8 pessoas, vai ser 8 chopps na mesa do cara. Se tiver em 20 chopp. 20 chopps tem que fazer, né, ó? Caraca, não tem como perder. Então, pra você, torcedor dos times do Rio, e é claro, nosso telespectador do Pleno Esporte, fica ligado porque vai rolar essa promoção. E palavra do Samuca, pode carimbar, eu assino embaixo. Então, assim, chegou, vai direto ao caixa. Vai direto ao caixa, mostra seu resultado, mostra o palpite, o nome da pessoa e o número da mesa. Perfeito, acertou, eu mando a rodada até pro cara que errou do lado. Independente do... tá melhorando cada vez. Que esteja na mesa dele. Né? Independente da quantidade de pessoas. Pessoas independentes. Se ele tiver em 8 pessoas na mesa, 8 amigos vieram assistir o jogo, cada um vai dar o seu palpite. Um deles ganhar, por que eu só vou dar um chopp pro cara e deixar os outros tristes que vieram comemorar? Então eu vou dar um pra cada um. Mas tem que acertar o palpite, hein? Filhão, fechou. Esse é o Espetão Gaúcho, como sempre, inovando e, é claro, dando ao seu cliente o que é de melhor. Então vem pro Espetão do Gaúcho. Vamos para mais um intervalo, que é claro que você já sabe, mais rápido que o VAR. Vem comigo nessa.
Pleno Esportes fica por aqui. Espero que tenham gostado do programa, que como sempre é feito com muito carinho para você. Nos sigam nas redes sociais, @Pleno Esportes. Compartilhe o link do programa em suas redes sociais. Fale do programa com os seus amigos. Vamos aumentar ainda mais a nossa torcida. Lembrando que o Pleno Esportes é transmitido pelo canal do YouTube da Plena TV, onde você pode assistir quando, onde e a hora que quiser. E você, amigo e fã, ainda pode ficar coladinho com a gente pelos canais por assinatura. Ver TV Canal 03, SFNet Canal 31 e NET TV Canal 181, onde o programa é exibido 3 vezes ao dia, todos os dias. Ou então aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na sua tela. Agradecendo aos nossos patrocinadores e a todos que fazem o programa acontecer. Paulinho, meu mestre dos magos na técnica e edição. André Marques, meu cinegrafista. Bruno no suporte. E é claro, agradecendo sempre a sua companhia. O meu muito obrigado pelo carinho. Beijo no coração. Vem comigo nessa.